Olá a todos, vamos aí iniciar nossa aula da unidade 1 e na nossa aula de hoje nós iremos entender os conceitos fundamentais, a nomenclatura, a classificação, as propriedades, os tipos de monômero e a natureza química. Bem, nossos objetivos é compreender, o estudo dos polímeros, nomear, ou seja, nós iremos aprender a dar nome a esses polímeros e também classificá-los, identificar os tipos de polímeros de acordo com as suas aplicações, identificar propriedades dos polímeros e relacionar com a sua estrutura. Então aqui nos conceitos fundamentais nós temos aqui polímero, vem do grego poli, que significa numeroso, e mero significa partes. São macromoléculas que podem ser naturais, ou podem ser também sintéticas. Um exemplo de polímero natural é a celulose, utilizada aí na produção, principalmente aqui de papel, E nós temos aqui o polímero que é sintético, e esse polímero sintético, que é muito conhecido de vocês, é o que nós temos aí no dia a dia, conhecido como plástico, presente em muitos produtos, principalmente embalagens, enfim, moléculas muito grandes, Por quê? Porque essas partes elas vão se unindo, e formando moléculas cada vez maiores, e isso acaba criando uma repetição, de um grupo de moléculas menores, Então a nomenclatura, que é a parte da gente colocar o nome desses compostos, tem 3 diferentes sistemas que são empregados para a designação dos polímeros. O sistema de denominação com base na origem do polímero, estabelece que para os homopolímeros, que nós iremos ver a definição, basta colocar o prefixo poli, poli, seguido do nome do monômero. Quando o nome do monômero é uma expressão, esta deve estar contida entre parênteses. E aqui nós temos um exemplo, Então a gente vai ver, como a gente pode colocar o nome, de um composto. Então o homopolímero, quando for uma palavra, por exemplo, etileno, aqui isso é uma palavra, Então o que é que a gente acrescenta? Poli, e continua, a palavra que deu origem, que no caso etileno, então polietileno. Próximo exemplo, propileno, então a gente acrescenta poli e continua propileno, Então isso só pode ser feito quando for homopolímero e for somente uma única palavra. Quando for uma expressão, na verdade uma expressão ela vai vir de 2 palavras, por exemplo, cloreto, aí de vinila, então aqui a gente tem duas palavras, então a gente tem uma expressão, então a gente coloca poli e cloreto de vinila, dentro do parêntese, Então a gente, quando tem uma expressão, a gente coloca o parêntese e coloca a palavra, aqui poli do lado de fora do parêntese e a expressão dentro do parêntese. Copolímeros são os polímeros feitos com mais de um monômero, Então aqui, por exemplo, nós temos com 2 monômeros. A gente coloca poli, depois estireno, butadieno, ou seja, aqui nós temos 2 monômeros, o estireno e o butadieno. Ou também a gente pode utilizar uma outra nomenclatura, A gente pode colocar também isso aqui, copolímero. Só que quando a gente coloca essa palavra copolímero, a gente não precisa mais colocar o parêntese que antes a gente colocava, Então, se você iniciar com essa palavra copolímero, você não precisa mais colocar os parênteses. Então, você coloca copolímero de estireno e butadieno, porque são 2. Esse outro exemplo abaixo também segue o mesmo raciocínio. Etileno e propileno, quando for aqui iniciado com poli, coloca o parêntese. Ou se você iniciar com copolímero, você apenas coloca os 2 nomes aqui sem parênteses, ok? Com 3 monômeros, como é que fica? Mesma sequência, você vai colocar os 3, 1, 2, 3. E aí você
Observa que a gente separa um do outro através do hífen, tá? Ou então você coloca também copolímero e aí você coloca as 3 palavras, cada uma, né, que corresponde a um monômero, tá? E assim sucessivamente. Então, a classificação dos polímeros, eles podem ser classificados, como a gente já viu no início dos slides, naturais e sintéticos. Quanto ao número de monômeros, eles podem ser homopolímeros e copolímeros. Quanto ao método de preparação, nós podemos ter polímeros de adição e polímeros de condensação. A estrutura química da cadeia polimérica pode ser polihidrocarbonetos, poliamidas, poliésteres. O que significa a estrutura química? Significa dizer, por exemplo, hidrocarbonetos são os polímeros compostos por apenas carbono e hidrogênio. As poliamidas são os polímeros que são compostos pelas amidas, né? Ou seja, são funções nitrogenadas, ou seja, as funções que contêm como principal átomo o átomo de nitrogênio. Os ésteres é uma função oxigenada, ou seja, o principal átomo é o átomo de oxigênio. E aí nós temos poliacetais, poliuretanos, entre outros. Classificação dos polímeros quanto à estrutura. Aqui nós temos uma cadeia linear, aqui nós temos uma ramificada e aqui nós temos uma cruzada. Na linear e na ramificada, você observa, a ramificada tem essa parte em vermelho aqui, ó. Ou seja, é uma parte que está saindo da cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem mais átomos, ó. Se você for contar essas esferas, essas bolinhas aqui em azul, tem mais do que em vermelho nessa cadeia. Então é a cadeia principal. E a ramificação é essa outra parte aqui de fora. Quando a gente tem uma cadeia ramificada, a gente tem no mínimo um carbono terciário. E na linear, nós só temos carbono do tipo primário e carbono do tipo secundário, né? Aqui nós temos a forma cruzada, né, que seria tipo uma mistura dos dois, né, tanto linear como ramificada. Essa classificação aqui tem a ver também com as propriedades dos materiais. Por exemplo, um termoplástico e um termofixo, né? A gente vai ver no próximo slide o que significa e o que é que eles têm a ver com a estrutura, ó. Um termoplástico, aqui na nossa tabelinha, eles amolecem com aquecimento. Já o termofixo, eles não amolecem com o aumento da temperatura. E o que diferencia um do outro? Por que que um amolece e o outro não amolece de jeito nenhum, né? Ou seja, o que explica isso aqui é a estrutura, tá? A cadeia linear e ramificada tem a ver com os termoplásticos, certo? Os termoplásticos, eles podem amolecer ou podem, ao ser aquecido, né? Aí depois que pode ser resfriado, é que eles podem ser moldados. Eles podem ser solubilizados, ou seja, eles podem ser misturados com outros. Eles são facilmente recicláveis, né? E aqui nós temos o exemplo polietileno, polipropileno. Essa sigla aqui a gente vai ver o significado nos próximos slides. E o termofixo, eles são o contrário, eles são insolúveis, né? E a reciclagem dele é mais difícil. E aqui nós temos exemplo na poliuretano. O comportamento mecânico, que é uma propriedade, por exemplo, nós temos aqui os elastômeros, os plásticos e as fibras. Então aqui, ó, tem uma seta para cima que corresponde à elasticidade e tem uma seta para baixo que corresponde à força. Então, quanto mais para cima aqui, ó, na seta da elasticidade, mais elástico é, ou seja, pode esticar, né? A gente consegue esticar e depois ele volta à sua forma original. E a força tá bem aqui, ó. A força aqui, ó, que a gente aplica é pequena, ou seja, eu consigo esticar uma coisa sem colocar muita força, né? E a gente pode ter um exemplo, as borrachas, né? O plástico, ele fica aqui intermediário, ó. Ele estica um pouco, né? Mas a força, ela é maior do que nos elastômeros, né? Para a gente esticar os plásticos, tá? A fibra, né? Ela quase não estica, né? E para a gente esticar ela, a gente tem que aplicar uma força enorme, né? Então você observa aí que o comportamento mecânico tem a ver com a elasticidade e a força,
né? E cada um desses aqui, como o elastômero, o plástico e a fibra, corresponde a força que a gente consegue aplicar e a força que esse material consegue responder. Os tipos de monômeros e suas propriedades. As propriedades de cada substância dependem da natureza e dos seus átomos. Um eteno, ele pode resultar em um polietileno, de características físicas diferentes, né? E aí, aquilo que eu expliquei anteriormente, aqui a gente pode observar, ó, polímero de condensação é um polímero obtido da reação entre monômeros com eliminação, ó, olha essa palavrinha, de substâncias mais simples. Então observe aqui, ó, nessa figura nós temos aqui os monômeros, né, reagindo, e o que é que vai ser eliminado aqui, ó? H dessa molécula, o O dessa outra e H dessa outra molécula. Então, quando você pega H e O, você tem o que a gente chama de H2O, que é a água, né? Então a gente consegue eliminar ela, tá? Agora aqui você tem o nitrogênio, né? Tem o hidrogênio e você tem o cloro. Então você consegue eliminar quem? Dessa outra estrutura abaixo, o HCl aqui, tá? Então são moléculas mais simples. Nos polímeros de adição são formados por sucessivas adições de monômeros. Então, nos polímeros de adição, você tem a presença da dupla ligação. Ó. Aqui você tem uma dupla, aqui você tem uma dupla, aqui você tem uma dupla. Aqui também você tem uma dupla, né? E o que é que acontece depois? Ó? No lugar dessa dupla entram átomos. Quando eles entram, essa dupla vira uma ligação simples, apenas um traço, né? Ou seja, sofreu um processo de adição. Aqui tem uma dupla, aqui entrou átomos, ficou uma ligação simples. Aqui tem uma dupla, aqui entrou átomo, ficou ligação também o que, ó, simples. E aqui também, ó, a gente pode dizer que ficou simples, tá? Então foi reação de síntese. O que é um homopolímero, como foi dito anteriormente em relação à classificação? São polímeros formados por um único tipo de monômero. Então observa aqui, ó, é como se aqui fosse uma corrente, né? E aí você tem aqui, né, cada elo desse aqui, ó, que forma essa corrente, eles são iguais, né? Então você tem o que a gente chama de homopolímero, é quando são iguais, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Tem o cloreto de vinila, que compõe PVC, a gente vai ver o que é o PVC, sua aplicabilidade. Tem aqui o Teflon, né? O copolímero é formado por dois tipos de monômero diferentes, olha aí, ó. Aqui você já tem elos diferentes, ó, de tamanhos diferentes, ó. E aqui inclusive está representado em cores fantasias também diferentes. Então os copolímeros são formados por mais de um monômero. Eles são também comuns quanto os homopolímeros, né? Os copolímeros são classificados de acordo com a distribuição dos monômeros na macromolécula. Então nós temos aleatório, em bloco e enxertado. Cada classificação dessa está relacionada de acordo com os átomos estão dispostos na molécula. Então os copolímeros aleatórios, como o nome implica, não há padrão para a distribuição das unidades de monômeros. Por exemplo, aqui, ó, o A se repete duas vezes, depois vem o B, né? Depois vem o A e depois vem o B repetindo duas vezes, depois o A repetindo duas vezes. Então não existe um padrão, né? Ou seja, é algo que é aleatório, é como se você pegasse os dois monômeros e misturasse, e eles ficam reagindo entre si, né? E aí vai formando essas cadeias aqui de maneira aleatória, não tem uma sequência. Já os copolímeros em bloco, a cadeia principal contém seções, que é chamado de quê? De bloco, de unidades que se repetem, né? Ou seja, são repetitivas. Então aqui, por exemplo, ó, A, só tem A. Cada A desse aqui corresponde a um monômero. Depois B. Cada B desse aqui compõe um monômero, né? Constitui um monômero. Então é como se você pegasse um monômero primeiro, depois colocasse outro monômero para reagir. E aí você vai formando esses copolímeros em bloco. O copolímero enxertado tem tudo a ver com as ramificações que eu falei anteriormente, né? Que se originam de um monômero diferente, ó. Então aqui, essa cadeia que é maior, aqui, ó, aqui tudo é o que a gente chama de cadeia principal. Essa outra parte aqui, que está fora da cadeia principal, que a gente chama de ramificação. E aqui, observe que é um monômero diferente, é o monômero B. Então é o que a gente chama de copolímero enxertado. Agora aqui nós temos o código dos polímeros importantes. Então aqui a gente tem o código de reciclagem,
Aqui a gente tem, quando for 1, significa PET. O que é o PET? É o politereftalato de etileno. Um exemplo de aplicação, são utilizados em garrafa de água e refrigerante. Quando for 2, aqui o HDPE, que é o polietileno de alta densidade. Nós temos o tanque de combustível para automóveis, saco, revestimento de caixas de cereais. Quando for 3, nós temos o PVC, que é o cloreto de vinila, que serve para o que? Filme para alimentos, tubos e conexões, mangueiras para jardim. Quando for 4, é o polietileno de alta densidade. E um exemplo de aplicação são embalagens plásticas, sacos de lixo, sacolas para compras, garrafas, squeeze. Quando for 5, é o polipropileno, que é representado pela letra PP, né? Pela sigla PP. Embalagens, eletrodomésticos, né? Frasco de medicamentos. Quando for 6, que é representado por PS, significa poliestireno. Então nós temos as toalhas, os baldes e os brinquedos. Quando for 7, nós temos tubos, revestimentos e pneus, capacete de segurança. Então, pessoal, peço que vocês leiam os artigos que estão enviados, assistam os vídeos quantas vezes for possível, tá? E participem do fórum. E até a nossa próxima aula.